Olá pessoal, vamos começar então a nossa aula sobre inflamação. Nessa primeira parte, a gente vai trabalhar as características gerais da inflamação e depois a gente, como dizia Jack, a gente vai por partes. No geral, a inflamação é uma resposta de tecido vascularizado à infecção de micro-organismo ou à presença de tecido necrótico. Essa resposta consiste em um recrutamento de células que estavam no vaso e são recrutadas para onde? Para o local do tecido onde estão os micro-organismos, onde está o tecido necrótico, para fazer o quê? Para combater o micro-organismo e para retirar o tecido necrótico, fazendo a recuperação tecidual. Uma vez combatido o micro-organismo, ele sinaliza para desligar toda essa resposta inflamatória e sinaliza para a reposição, a recuperação do tecido que foi retirado, né, no caso aqui pelos macrófagos. Então, no geral, ela é o quê? Uma resposta do tecido vascular que recruta células sanguíneas para o local para combater o micro-organismo e recuperar o tecido, certo? Nesse slide aqui, a gente está vendo um pequeno detalhamento das etapas. Vamos falar por cima cada uma delas, depois a gente vai estudar cada uma delas separadamente, em aulas separadas, certo? Então, assim, geralmente, como está mostrando aqui, você tem o tecido intacto e aqui um tecido necrótico. Aqui é importante diferenciar o que é um tecido necrótico de um tecido apoptótico. O necrótico é um tecido que foi morto por morte matada, enquanto que o apoptótico, né, ou apoptose, é a morte morrida. Como assim? Apoptose é a morte celular programada. Então, você não tem dor, não tem calor, não tem rubor, você não tem nenhuma das respostas, você não tem uma resposta inflamatória, porque é o seu corpo desmontando uma célula e utilizando todo o recurso dela para montar outra em outro lugar. Então, isso é um processo sem dor, sem inflamação. Agora, quando o tecido sofre uma lesão por um agente químico, físico ou biológico e o tecido morre, o que vai acontecer na necrose? O conteúdo da célula vai para fora da célula, vai do intracelular passa a existir no extracelular, ou seja, passa a existir no interstício. E a presença dessas proteínas que só existiam dentro da célula, que estão agora fora da célula, são detectadas por células sentinelas, assim como a invasão de micro-organismos também é detectado por células sentinelas. Elas detectam, emitem sinais mediadores para recrutar leucócitos como neutrófilo, monócitos e macrófagos, né, que o monócito se torna macrófago. Esses leucócitos são recrutados para onde? Para o local onde há o tecido necrótico, para o local onde há a infecção. Então, eles saem dos vasos e vão para o local onde aconteceu a infecção, onde aconteceu a lesão. E ali eles vão tentar resolver, né? Ou seja, vão tentar inocular o invasor e tentar retirar o tecido necrótico. Se ele conseguir, ele emite sinais que a gente chama de resolução, ou seja, desliga todo esse processo aqui e o tecido volta a funcionar normalmente. E também sinais para reparação tecidual, né? Esses mediadores, né, com mais detalhes aqui, eles também vão provocar o quê? Um aumento da permeabilidade dos vasos. É por isso que vai facilitando o recrutamento, né, dos neutrófilos, dos monócitos, que depois se tornam macrófagos. Só que, por consequência, também vai passar mais água e vai gerar o quê? O edema, que é o quê? O acúmulo de líquido no interstício. Então, dessa forma, né, você tem a identificação, a sinalização, o recrutamento, né, e o combate aos micro-organismos. Né? Esse conjunto de resposta é resumido no chamado 5 R's do processo inflamatório, que é o reconhecimento do agente agressor, né? Estamos repetindo aqui o que a gente acabou de ver, o recrutamento de células sanguíneas e proteínas para o local do tecido, ou seja, recruta as células que estavam no vaso para onde? Para o local onde o micro-organismo invadiu, para o local onde o tecido sofreu a lesão. Remoção desse agente agressor e desse tecido necrótico. Regulação da reação significa, ó, deu tudo certo, vamos voltar ao normal. E reparo tecidual, ó, vamos mandar um sinalzinho aqui para falar para os fibrócitos se tornarem fibroblastos, sintetizar colágeno, fazer a cicatriz aqui, reparando o tecido. E assim é a inflamação. Só que essa inflamação, do lado de fora, né, ela já foi descrita há muito tempo, como rubor, calor, tumor, dolor e function lesa, né, que é a perda da função. Esse rubor, que é a vermelhidão, se dá pelo aumento do quê? Do fluxo
sanguíneo, né? Você pode ver isso em pessoas que têm a pele muito clara, quando elas praticam esporte, elas ficam com a bochecha vermelha. Por quê? Porque quando ela está praticando esporte, ela aumenta a circulação sanguínea. E aí você percebe a pele mais avermelhada. No caso aqui, essa vermelhidão é um aumento do fluxo aqui, por quê? Porque você teve um vasodilatação e aumenta a permeabilidade dos vasos. E quando chega mais sangue, também chega mais calor, porque o sangue traz o calor de dentro do corpo, né? Então, por isso que você vai ter o local, além de estar vermelho, ele vai estar quente, né? E também vai estar inchado, porque, como a gente viu, você vai ter um aumento da permeabilidade dos vasos e um aumento do extravasamento de líquido para o interstício. Não só pela permeabilidade, mas também pelo aumento de proteínas do interstício. Por exemplo, quando você tem um tecido necrótico, proteínas que só existiam dentro da célula vão existir agora no interstício, aumentando então a pressão coloidosmótica, aumentando a força que puxa a água, puxa os líquidos do vaso para o interstício. Então, acumulando líquido no interstício, dessa forma, gerando o inchaço, né, ou edema. Os mediadores inflamatórios também vão ativar terminações nervosas que vão provocar dor no lugar. E esse conjunto de ações vai culminar com a perda da função. Esses sinais cardinais eles são muito característicos na inflamação aguda, mas são pouco característicos na crônica. Porque a aguda é pouco tempo, né? Minutos ou horas, enquanto que a crônica é dias. Por isso eles são muito proeminentes na aguda, né? e pouco proeminentes na crônica. Né? Como vocês estão vendo aqui esse quadro, na primeira coluna tem as características que a gente vai estar olhando e como elas se apresentam na inflamação aguda, nessa coluna do meio, e como elas se apresentam na coluna da direita aqui, na inflamação crônica. Você tem uma diferença de células, por exemplo. As primeiras a chegar são os neutrófilos, e elas são características da inflamação aguda. Já a crônica, você já vai ter linfócitos, anticorpos, né? Macrófagos. Então, você tem uma ação mais intensa desses tipos de leucócitos. E aqui, por ser rápida, né, ela geralmente é autolimitada, ela não vai provocar tanta lesão, enquanto que a crônica vai ter tempo para provocar lesão. E uma dessas lesões pode ser o quê? A fibrose, né? Que pode acontecer na crônica, mas não vai acontecer na aguda. Né? E como eu já falei, os sinais cardinais ficam muito proeminentes aqui na aguda e pouco proeminentes aqui na crônica. Além da resposta inflamatória ser classificada em aguda e crônica, ela pode ser tanto protetora como agressora. Né? Ela é protetora quando ela executa a função, né, descrita aqui, mas ela pode ser agressora quando há uma desregulação dela, um desvio dessas características, dessas funções. Esse desvio pode ser provocado por alteração da própria resposta inflamatória, no caso da doença imune, que em vez de atacar um micro-organismo, ataca o nosso próprio corpo, nas alergias, né, onde você tem substâncias externas que vão desencadear uma resposta alérgica, e também pode ser provocada por micro-organismos, como o micobactério, por exemplo, tuberculose, que consegue escapar, né, da resposta. E esse escape da resposta vai gerar uma série de respostas exageradas. Né? Como a gente vai ver mais para frente também, até no Alzheimer acontece isso. Então aqui nós temos as doenças que são provocadas, né, por essas alterações na inflamação aguda e crônica. Então, quando ela tem a papel de agressora, ela provoca doenças, tanto na alteração aguda quanto na alteração crônica. Na aguda, a gente começa aqui com a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? O principal responsável são quem? Os neutrófilos, que é bem característico da resposta aguda. Né? Esses neutrófilos vão provocar um processo inflamatório no pulmão, e o pulmão vai ficar todo inflamado e cheio de líquido, que vai atrapalhar a respiração. Por isso que vai provocar uma dificuldade da pessoa respirar. E essa resposta inflamatória, geralmente no caso dessa síndrome, ela é secundária à lesão no pulmão, que pode ser uma lesão física, pode ser uma pneumonia. Vários agentes agressores vão desencadear uma resposta inflamatória, que vai se tornar um pouco exacerbada e vai provocar essa síndrome de desconforto, vai atrapalhar o processo de respiração, a pessoa vai sentir com falta de ar e precisa ser tratado. Já no caso da vasculite e da glomerulonefrite, já são ações não só dos neutrófilos, mas também envolvem anticorpos, ou seja, é uma doença autoimune, né? Um ataque do nosso sistema imune aos vasos ou aos glomérulos do néfron lá no rim.
elas podem acontecer em conjunto ou elas podem acontecer separadamente, né? E você tem também o choque séptico, que é uma tempestade de citocinas que acontece, como, por exemplo, na sepse, né? Quando você tem uma infecção que é localizada, se cai na corrente sanguínea e se espalha e infecta vários órgãos. Então, o sistema de resposta inflamatória tem uma resposta exacerbada, tem uma chamada tempestade de citocinas. E essa reação exacerbada, né, da resposta inflamatória vai gerar uma queda de pressão arterial que você não consegue recuperar colocando, por exemplo, soro na corrente sanguínea. E essa queda da pressão arterial provoca uma queda da perfusão de oxigênio para órgãos vitais, como o pulmão, como o coração, os rins, né, o cérebro. Esses órgãos vitais, sem oxigênio, eles podem entrar em colapso e pararem de funcionar, então levando à morte, né? Acontece coordenado, e esse processo é coordenado pelo excesso de citocinas, pela tempestade de citocinas. Acontecia isso na Covid também, né? A Covid você tinha uma tempestade inflamatória que provocava a morte das pessoas. E você tem algumas doenças que são crônicas, que são alterações também da inflamação, mas da inflamação crônica. Como, por exemplo, a artrite reumatoide é quando o seu sistema imune ele começa a atacar as suas articulações. No caso da asma, quando ele começa a atacar o pulmão, né? No caso da asma, ele vai atrapalhar muito o processo respiratório, porque ele vai atacar os brônquios vão ficar inchados e vai ter dificuldade, vai dificultar a passagem do ar, né? A pessoa faz até barulho quando respira, porque os brônquios se afinam muito, né? Devido à resposta inflamatória dos brônquios, né? E na fibrose pulmonar também vai ter falta de ar, só que aqui no caso, você vai ter o fibroblasto vai provocar uma fibrose no interstício do pulmão. E o pulmão, ele é um tecido que tem ele é uma característica de ser elástico. O fibroblasto não é elástico. Quando você altera o interstício das células pulmonares, né, tirando a capacidade elástica e colocando colágeno, ele fica rígido. E essa rigidez atrapalha o processo respiratório, porque o pulmão, para respirar, ele precisa se expandir. Então, é um tecido elástico, né? Quando você tem essa fibrose no pulmão, ele perde essa capacidade de se distender, então ele perde a capacidade de realizar troca. Então, isso provoca uma falta de ar. Né? Todas essas doenças precisam ser tratadas, né? Para reduzir essa resposta, para corrigir essa resposta agressora do processo inflamatório. Além dessas que são primariamente alterações do processo inflamatório, nós temos outras doenças que até então eram conhecidas primariamente como doenças metabólicas ou degenerativas. E mais recentemente se descobriram que o que provoca essas alterações metabólicas e degenerativas é o próprio processo de resposta inflamatória. Por isso a imprensa chamou de assassino silencioso, mas isso obviamente é um termo da imprensa, não tem um artigo com esse nome. Mas é a ideia que eles têm dessa alteração da resposta inflamatória. Por exemplo, na aterosclerose, o que acontece? Você vai ter a formação dos ateromas, né, que é acúmulo das placas de gordura na parede dos vasos. E isso vai se acumulando até que interrompe a passagem do sangue e gera o infarto e o AVC. Mas esses ateromas só vão se formar porque tem uma resposta inflamatória provocada por uma lesão na parede do vaso. Se não tiver a lesão na parede do vaso, se não tiver a resposta inflamatória, não vai formar ateroma. Né? Então, embora seja uma doença metabólica, esteja muito relacionada ao metabolismo do colesterol, né, ela tem uma origem, né, inflamatória. Já no diabetes tipo 2, quem é que vai quem é que vai liberar essas mediadores inflamatórios? Os adipócitos. De qual adipócito? Da gordura abdominal. Esses mediadores inflamatórios é que serão os responsáveis pelo aumento da resistência à insulina. Ou seja, o organismo não consegue produzir insulina de forma suficiente. Quando produz, o corpo não consegue responder à insulina. Os receptores não respondem à insulina. Então a pessoa tem um aumento da glicemia, né? Tem a diabetes, que primariamente é conhecida como metabólico, mas ela está associada à resposta inflamatória, que vai acontecer nos adipócitos, ou seja, no caso, por isso ela está muito, tipo 2 está muito relacionado à gordura abdominal, porque é lá que que vai ter a liberação dos mediadores inflamatórios. Já o Alzheimer, que é conhecido como uma doença degenerativa, né, provocada pelo aumento das proteínas
né, a beta-amiloide e tal, né, ela só vai acontecer se o cérebro estiver inflamado. Ou seja, quem vai emitir agora esses mediadores inflamatórios serão os astrócitos e a micróglia. Essas duas células, né, que são células da glia, células que cuidam do neurônio, elas vão emitir esses mediadores inflamatórios para tentar combater o acúmulo de beta-amiloide digital. E eles não conseguem, então eles começam a exagerar na liberação desses mediadores e o cérebro fica inflamado. E somente se o cérebro estiver inflamado é que você começa a ter o processo de degeneração, o processo, a doença de Alzheimer. É necessário que o cérebro esteja inflamado para que o Alzheimer ocorra, né? Então, embora elas tenham origem metabólica degenerativa, sabe-se que hoje que elas têm uma relação profunda com a resposta inflamatória. É importante entender isso porque você muda a forma de combater, né? Você pode começar, ainda não temos, mas futuramente nós podemos tratar essas doenças utilizando drogas que combatam o processo inflamatório para impedir que essas doenças ocorram, né? Ou você pode detectar elas anteriormente, identificando as alterações metabólicas vigentes nela, né? Por isso, isso é uma informação muito importante. Então, em resumo, o que a gente viu hoje? As características gerais da inflamação. Detecção da infecção ou do tecido necrótico, recrutamento das células do sangue para o local da infecção, para combater a infecção e reparar o tecido, né? E isso ela ocorre de forma aguda, com os sinais cardinais, né? Calor, rubor, dor, né? Edema e perda da função. E essa aguda, né, geralmente está relacionada com que é muito proeminente, não acontece na crônica, a crônica não é proeminente, aqui é neutrófilo, aqui acontece jamais a ação dos macrófagos, monócitos, linfócitos, né? A aguda não provoca muita lesão, já a crônica por muito tempo pode provocar lesão, com fibrose, né? Já a aguda, embora seja proeminente, não vai provocar lesão. E a gente viu que essa resposta inflamatória aguda e crônica, ela pode provocar várias doenças por distúrbios nela. Tem doenças provocadas pela alteração da aguda e outras da crônica, né? E que ela pode, então, por isso, ter uma ação tanto protetora quanto agressora. A agressora é quando ela provoca doença, quando tem esses desvios, né? E as mais recentes descobertas apontam para doenças que primariamente eram metabólicas e degenerativas, né? Como o diabetes tipo 2, né, o Alzheimer, a aterosclerose, né, e que sabe-se que tem uma base inflamatória. Então, as características gerais da inflamação são essas. E é isso aí, pessoal.